Bom dia, meu povo. Segunda-feira, dia de 30 minutos com Deus. E hoje nós vamos começar a ler no livro de Ruth, Ruth 1. Vamos começar a nossa leitura. E sucedeu que naqueles dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua esposa e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Emeleque, da sua esposa Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Morreu Emeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim as mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe houve que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar aonde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, para Belém, né, irmãos? E disse Noemi às suas noras: Ide, voltai para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para uma em casa do seu marido. E beijando elas, levantaram suas vozes e choraram. E disse-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filho para que vos sejais por marido? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que seja muito velha sou para ter marido. E ainda quando eu disseste que tenho esperança, ou ainda que tivesse essa noite, tivesse marido, ainda tivesse filho, espero-lhes que viesse a ser grande. Deter-vos-eis para eles, sem tomardes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo me é do que vós mesmos, porquanto a mão do Senhor descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandone. Deixe-me seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Até aqui, irmãos. É muito lindo ver essa história, né? É uma transição de um caos para uma nova era. Aquelas mulheres tinham perdido tudo. Elas tinham perdido os maridos, elas tinham perdido o gosto de viver. Tanto que Noemi quer se chamar Mara, quer se chamar amarga, quer se chamar destruída, quer se chamar, né, esquecida, abandonada, desolada. Mas se Deus usa uma estrangeira para mudar uma história de uma nação, com apenas uma decisão, então Ele também pode usar você. Seja fiel, decida viver por Cristo, servi-lo, estar com aqueles que servem. Assim você terá o poder de mudar uma história. Olha que coisa linda. Irmãos, às vezes a gente pensa assim: Orfa estava errada em largar Noemi. Mas nós não sabemos como era a vida de Orfa com a sua família, como também não sabemos como é a história de Ruth com a sua família. Às vezes Orfa era muito mais amada, muito mais querida, muito mais desejada do que Ruth. Noemi ensinou as 2 sobre o Deus vivo, ensinou as 2 sobre a casa do pão, mas uma aprendeu de um jeito e foi viver desse jeito. A outra aprendeu de outro jeito e quis viver uma novidade de vida. Ela queria uma nova era, uma nova descoberta.
Ela queria provar dos milagres desse Deus de Noemi. Ela queria aprender sobre a casa do pão, a terra de onde veio o seu marido, o seu sogro e a sua sogra. E por ela seguir com a sua sogra, Ruth, ela é a única dessa história que possui um livro na Bíblia, por ter sido chave da história do povo de Israel. Primeiro vamos conhecer uma família que morava em Belém de Judá. Emelec resolve se mudar com a sua família para a terra de Moabe para fugir da fome. O povo descendente de Ló é um povo que estava sob maldição. Deus os amaldiçoou. Esses eram os moabitas. Em Deuteronômio 23, 26, Ruth era uma moabita. Sua história era uma prova que imensa compaixão de Deus para com as pessoas. Porque aquele povo não tinha as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Emelec chegou numa terra onde ele faleceu. O chefe da família faleceu. Deixa Noemi viúva e com 2 filhos. Alguns anos depois, os filhos dela se casam, Malom e Quilom. E se casa com mulheres moabitas, né? Orfa e Ruth. E vive 10 anos. Depois desse tempo, eles morrem também. O que Noemi ensina a cultura, a religião do povo de Israel. Por meio da sua sogra, passa alguns anos. Mais tarde, elas perdem também os seus maridos. 2 noras, 2 vidas. Uma come os ensinamentos e a outra só ouve. Sabe o que acontece, irmãos? Comer ensinamento é diferente de ouvir. Quando a gente fala da Bíblia com alguém, quando a gente fala da palavra do Senhor, e aquela pessoa come, se alimenta, tudo dentro dela transforma, tudo dela ganha um novo sentido. Foi o que aconteceu com Ruth. Ruth não só ouviu, mas ela comeu da palavra do Senhor. Orfa só ouviu e não comeu nada daquilo que lhe foi dado. Ruth quer viver uma vida abençoada, porque até aquele momento, uma vida amaldiçoada ela já conhece. Ela já sabe o que é ser posto de canto, deixado de lado. Lá vem ali, ó, aquela, lá, a moabita amaldiçoada. Isso ela já conhece. Isso ela não precisa que ninguém conte para ela. Mas na manhã desse dia, o Senhor quer mudar a sua vida. Daquela ali, ó, que não progride. Daquela ali que não consegue. Daquela ali que está esquecida. Daquela ali, ó, que não pode viver o melhor de Deus. Para aquela que foi chamado para mudar uma história. Para acrescentar algo novo. Para transformar a sua casa. Para conhecer a casa do pão. Para conhecer o padeiro. Sabe quem é o padeiro? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pega uma massa informe, uma massa mal amassada, mal construída, uma massa destruída, amassa, sova e faz um lindo pão. Faz algo novo em nossas vidas. Muda o rumo, muda a direção que nós estávamos seguindo. Diante de tantas tragédias pessoais, Noemi decide buscar refúgio no seu próprio povo, voltando para a sua terra. E o que acontece? Ela vai junto até um período com as noras e chega um período que ela fala: aqui nós vamos decidir a nossa vida. Vamos dar glória a Deus por tudo. Tudo que deu errado, por tudo que está dando certo. Deus não mudaria a história da sua vida se você não abrir mão da sua história passada para viver junto a outros uma nova história. Às vezes a história lá já está tão passada, tão velha que já está dando bolô. Sabe aquele bolô cinza que dá em pães? Então,
Está dando daquele jeito. Então você precisa mudar. E foi o que Ruth fez. Ruth abriu mão da sua história para viver junto com Noemi uma nova história. E entrou para a história, mesmo quando Noemi insistiu para que ela ficasse e não fossem com ela. As palavras de Ruth foram: disse, porém, Ruth, não insiste para que eu te deixe e não me obrigue a não te seguir, porque onde fores eu irei, onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Quer que morra, morrerei eu também. Serei sepultado. Faça-me, Senhor, o bem que lhe prover, se outra coisa não seja a morte que nos separe uma das outras. Olha que coisa linda! Você aprendeu tanto com o outro que você quer viver o Deus dela, você quer comer o pão que ela comer, você quer sentar onde ela sentar. E se ela morrer, Ruth diz que morreria também. Quantas vezes, irmãos, nessas narrativas vai nos ensinar 2 caminhos na carreira da nossa vida. Nós temos 2 caminhos a seguir. Órfã escolheu dela, seu povo, seus deuses. Ela teve também o mesmo ensinamento que Ruth, mas foi órfã, que não quis o aprendizado de Noemi. Ser, ouvir e mudar é uma escolha sua. É você que decide. Deus não pode te obrigar. Deus te deu livre-arbítrio para você escolher o que você quer seguir. Às vezes nós oramos e pedimos a salvação daquela pessoa. Mas nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, ele quer ser salvo? Ele quer estar nas tuas mãos? Ele quer deixar o Senhor agir? Ele quer deixar o Senhor entrar? O Senhor bate. Ele só entra se você abrir. Depois de bater, se você abrir, o Senhor entra. O Senhor faz morada. O Senhor transforma. Ruth resolveu sim acompanhar sua sogra, largar seu povo, seus deuses, ir com sua sogra para Belém, para a casa do pão, para se alimentar de um pão oferecido ao Senhor. Chega de holocaustos a deuses estranhos, chega de oferecimento a deuses estranhos. A partir deste dia, ela quer é Deus. E nesta manhã vamos dizer: eu quero é Deus, eu quero é Deus. E Ruth foi atraída a Cristo pelas palavras de Noemi. Amados, nessa manhã eu quero te fazer uma pergunta. Pare e reflita um pouco. Para onde você tem atraído as pessoas ao seu redor? As pessoas que estão ao seu redor estão sendo atraídas para onde? Qual é o teu ensinamento a cada manhã? Qual é o ensinamento que você tem passado para as pessoas que estão contigo? Reflita, veja o que tem sido ensinado. Ruth fez da sua vida o que Ruth fez da sua vida na época que mulheres não estavam em evidência. Em evidência, mulheres não eram nem contadas, mulheres eram esquecidas. Ruth foi leal à visão que recebeu de Noemi. Pela sua atitude, a história de um povo foi mudada. Ao chegar em Belém, Ruth foi rebuscar espigas nos campos de Boaz, um parente próximo do seu sogro Elimeleque. Ruth tinha preocupação em alimentar a sua casa, a sua sogra. Ela tinha preocupação em suprir a sua vida e a vida de Noemi. Ruth, uma moabita viúva e pobre, por isso precisa recorrer aos campos para obter o seu sustento. Isso nos ensina a buscar alimento diário, recorrer a quem tem mais, para nos alimentar da palavra, nos encher de Deus e desejar saciar totalmente as nossas vidas. Nós temos que buscar não só alimentos materiais, mas alimentos espirituais a cada manhã.
para saciar a nossa vida. E nisso tudo ocorre aquela união que nós já sabemos de Ruth com Boaz. Ruth concebe, dá à luz a Obed. Obed é avô de Davi, que faz parte da formação e da descendência de Jesus. A atitude de Ruth deixa Moabe possibilitando a sua participação na descendência de Jesus. Aquela moabita que não tinha direito a nada, não tinha direito sequer de comer uma espiga na casa do pão. Agora ela vai fazer parte da descendência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela vai estar escrita lá. São poucas, acho que são 4 mulheres. E ela faz parte dessa história. Ela faz parte da história da fidelidade gerada através dela. Tirando ela e Raabe, que mudaram as histórias, tiraram de si as maldições, os projetos falidos e fizeram-se se tornar mulheres escolhidas pelo nosso Senhor e Salvador para fazer parte da nova história. Deus te fez para ser alegre com a sua família, para prosperar com a sua família, para levar a salvação a todas as áreas da sua família. Você, como Ruth, tem que escolher seguir e aprender, ou ficar parada sem ver os projetos de Deus acontecer na tua casa. A história de Ruth virou um livro na Bíblia. Orfa, o que você já ouviu falar dela? A não ser lá no início da história. Ah, meus amados, comece querendo um lugar de, como eu posso dizer, de projetos, de alinhamentos com o Senhor. Tire a maldição que não leva a lugar nenhum. Troque a maldição por bênção e venha para a casa do pão. Venha ser diferente. Venha fazer uma nova história com o Senhor. Amanhã deste dia, Senhor, eu peço que toda maldição, que toda palavra contrária, que tudo aquilo, Senhor, que não vem da tua parte, de tudo aquilo, Senhor, que não faz parte, Senhor, do seu alinhamento conosco, seja colocado por terra dentro do nosso lar e nos dê vitória. Nos faz, Senhor, caminhar para a casa do pão, Senhor. Faz-nos aprender, Senhor, que legados passados têm que ser deixados para trás. Que legados de maldição, Senhor, sejam quebrados na manhã desse dia. Venha, Senhor, trazer legados de novidade de vida, Senhor, de transformação. Venha, Senhor, nos encher, Senhor, daquilo que Tu queres, daquilo que faz parte, Senhor, de uma nova história. Como Ruth, Senhor, seguia Noemi, Senhor, por tudo, Senhor, que ela ensinou. Que nesta manhã, Senhor, os Teus ensinamentos, Senhor, seja trazido à nossa memória, porque a Tua palavra nos diz que só deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E na manhã deste dia, queremos encher a nossa vida, Senhor, da Tua palavra, da Tua esperança, do Teu alinhamento, dos Teus legados, dos Teus propósitos, dos Teus sonhos, dos Teus projetos. Por isso nós Te pedimos, Senhor, vem nos abençoar em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Mais uma manhã com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Segunda-feira estaremos mais uma vez aqui. 30 minutos com Deus. Amém, amados e amadas. Beijo. Amo vocês.